5 horas. O inglês Matt Briggs, de 33 anos, começou uma vida nova do outro lado do mundo, na Nova Zelândia. Recém-divorciado, ele administra a loja que montou com a ex-esposa. Um ano de processo de divórcio ficou para trás, mas o caminho ainda era longo. Então foi um período difícil para mim. Mas lá no fundo, Matt não é um lojista. Preso neste negócio, caminhar na natureza alivia sua rotina. A venda da loja estava me enlouquecendo. Muito estresse. E uma viagem para as montanhas era o que eu precisava. Só para relaxar e curtir a vida por uma semana. Matt conseguiu alguém para substituí-lo, enquanto vai para o seu retiro nas montanhas. Numa viagem dessas, você pode esquecer o resto do mundo um tempo. Como já é experiente, Matt é meticuloso ao organizar as coisas. Ele descreve num bilhete o seu roteiro para o novo gerente e a hora de entrar em pânico se ele não voltar. Hora de relaxar, né? Desde o divórcio, sua principal companhia é sua cachorra, a cadelinha. Tô sempre com a cadelinha. O dia inteiro juntos. Tá preparada? Caramba! Bora! Vem, LD. Fica aqui. Ela era muito acanhada quando encontrei. Tinha medo de tudo. Depois de uns anos, foi ganhando confiança aos poucos. Bora lá? Vamos indo. É minha parceira. Seu trajeto vai desde montanhas remotas aos campos de gelo nas alturas do Monte Cook, o mais alto do país. É só pura rocha, gelo e água. Mais nada. E era tudo o que eu mais queria ver. É o tipo de rota que fez o Matt ganhar fama entre os locais. Me chamam de Lorde Pirado. O Lorde é como eles chamam alguém da Inglaterra por aqui. E o pirado é por eu amar as montanhas. Nessa trilha, o Matt vai contar apenas com o que tem e o que consegue carregar. Vai! Levo comida conforme o tempo que vou ficar. E adiciono 1 quilo ou mais de arroz para durar 6 dias. Gosto de ir para lugares que testam meus limites. Essa seria uma das viagens mais desafiadoras. Vem. Esta selva intocada. Não há trilhas a seguir. Mas Matt está à vontade desbravando o terreno. Isso aí. Vem. Tá se divertindo? Sobe. Ali é uma região de mata fechada. Então, os primeiros dias, você precisa adentrar no matagal à força. Depois são mais uns dias andando por rochas e regiões mais altas. Vem! Gosto da solitude. Ali eu estava no meu habitat e estava achando ótimo. Mas após 3 dias forçando o caminho e subindo, Matt está diante de um terreno mais difícil e perigoso. Sobe. É um lugar muito íngreme e escondido, e cada passo precisa ser calculado. Você não quer escorregar ali. Sobe. Finalmente, a 1.600 metros,
Matt avista o seu objetivo. Os campos de gelo do Monte Cook. Fiquei eufórico. Eu tinha subido até ali, sem ter certeza de que era mesmo possível. Sem pessoas, sem nada, um lugar incrível. É simplesmente uma vista de tirar o fôlego. A noite já está chegando. E as temperaturas ali podem cair drasticamente. Matt sabe que precisa ir para o vale e encontrar abrigo. E deixo para trás a parte mais perigosa da trilha. Descer a montanha é um alívio, ainda com seus perigos. Mas Matt se precavê. Tem um desfiladeiro cheio de pedras na descida onde estou andando, e o lugar é cercado de penhascos íngremes com várias pedras reviradas pelo chão. Empolgado, ele sente que merece uma recompensa. Decide ir para uma cabana, a 4 quilômetros de distância. São cabanas espalhadas na natureza, disponíveis para qualquer um. Fico pensando, seria legal dormir uma noite na cabana em vez da barraca. Eu estava olhando para o vale lá embaixo. Então, não estava prestando tanta atenção no caminho. Mas as montanhas não perdoam descuido. Eu estava caindo de costas no morro. Tentei me segurar de alguma forma pensando, logo vou parar. Mas percebo que não estou parando. Estava caindo mais rápido. Quando vejo um penhasco logo à frente. Não vou conseguir parar até lá. Sem como se segurar. E sem ajuda. Matt está sendo jogado para o abismo. Achei que não ia resistir àquela queda. Ele é lançado no ar, sabendo que sua vida acabou. Pareceu uma eternidade no ar entre o topo do penhasco e o chão. Sua vida passa pela sua cabeça naquela hora. Data crítica. É interminável. Eu não lembro do impacto. O que me lembro claramente é de pensar, ainda estou vivo. Foi realmente uma surpresa. Parecia tudo legal. Matt sente um grande alívio. Parece que ele escapou por um milagre. Mas ele está sendo enganado pela adrenalina. Seu pulso foi esmagado. Onde era para ter um osso reto, parecia a pata de um cachorro. Estava bem feio. E o pesadelo de Matt continua. Seu tornozelo está destruído. Sua tíbia parece ter se soltado do pé. Que inferno! Dava para ver o osso da perna quase saindo da pele do meu tornozelo. É uma dor muito intensa, daquelas que faz doer até o estômago e dá enjoo. Mas os ossos quebrados viram o menor dos problemas. Matt percebe que está deitado numa poça de sangue. Óbvio que tinha outro ferimento grave porque eu sangrava muito.
Acho que não vou durar muito tempo. Ele precisa descobrir de onde o sangue está saindo, antes de perder a consciência. Começo a procurar. E vejo um rasgo na parte de trás da coxa. Mas antes, Matt vai ter que arrastar seus membros quebrados numa encosta. Eu estava decidido a descer essa encosta. Ele pode não conseguir controlar a descida. Assim, os galhos e pedras vão atingir suas feridas. É um risco de lesões graves ou morte. Era íngreme, e eu estava fazendo tudo o que dava. Vem! Levar seu corpo ao limite deu resultado. O abrigo agora está a 2 quilômetros. Infelizmente, chegar ao vale custou muito alto. Me machuquei muito com a descida. Meus ossos já eram. Matt espera que o pior já tenha passado. O refúgio e a possível salvação estão quase ali. Mas quando ele finalmente se permite acreditar nisso, seus sonhos são destruídos. Um rio grande e gelado está separando ele e o fim do pesadelo. Foi desolador. Estava tão perto, mas não tinha como eu ir. O corpo de Matt já suportou além do esperado. Mas se quiser viver, vai ter que ir com seus ossos quebrados e ferimentos para a água gelada. Meu medo era se eu conseguiria pelo menos me mover. Matt deve decidir. Ou se entrega nesta margem, ou desafia o destino pela última vez. Estava extremamente gelada. Todos os meus músculos enrijeciam. Matt está em apuros. Seu corpo fragilizado não é capaz de competir com a correnteza. Mas se não enfrentá-la, vai se afogar. Nadar ali com as fraturas não era bem meu sonho. A decisão se ele vive ou morre agora só depende do rio. Não há nada que ele possa fazer. Senti a correnteza me puxar e estava me levando para o outro lado do rio. Congelado e em pedaços, Matt chega à margem por um fio. Fruto de um milagre. Todos os meus músculos paralisaram. Tudo tinha parado de funcionar. Vem! Foi uma tarefa muito difícil me mover para me afastar da margem. Muito mesmo. 9 dias após o acidente, Matt vê a cabana. Mas precisa se conformar que provavelmente vai morrer antes de alcançá-la. Saúde, parceira. Eu
Lembro de pensar que não ia durar muito mais. Boa, garota. Eu não poderia ter visto nada melhor do que aquele homem saindo da cabana. Tô aqui, tá bem? Meu Deus. Deita aqui. Foi quando eu me dei conta que eu ia sair dessa. Não dá. Eu não consigo descrever o que senti àquela hora. Estava salvo. Era alívio e alegria. Após cuidarem dele como podiam, os socorristas partiram em uma jornada de 13 horas até conseguir ajuda. Após 12 dias da sua viagem, Matt vai de helicóptero para o hospital, onde salvam sua perna. Também reconstroem seu tornozelo e pulso com pinos de metal. 6 meses após seu pesadelo, ele retorna às montanhas, com a parceira. A experiência me mostrou o que valorizo na vida e o que não valorizo. Quando você escapa, passa a valorizar mais quem sempre esteve contigo. Benedict Allen, de 22 anos, sempre foi um sonhador. E ele está vivendo seu maior sonho até agora. Ele está seguindo os passos de seu pai e se tornando um aventureiro. Meu pai era piloto de testes e foi muito emocionante ter esse pai glamouroso que costumava pilotar esses aviões sobre a casa. E eu presumi que um dia eu estaria em algum tipo de empreendimento, assim como meu pai. Eu só queria ser como um desses grandes exploradores como Cook, H.M. Stanley ou Livingstone. E para sua primeira expedição, Benedict veio à maior selva do planeta, a poderosa floresta amazônica. Quando criança, li em meus livros sobre Eldorado, que era essa mítica terra de ouro. Mas ninguém encontrou Eldorado, e pensei que um dia esse seria meu destino. Seu companheiro nessa jornada é um cachorro de rua com quem ele fez amizade ao longo do caminho. Eu estava sozinho e aquele cachorro me lembrava dos meus cachorros em casa. E eu o chamei de Cachu, que em indiano significa cachorro. Então, para mim, ele era simplesmente um cachorro. Mas ele começou a ser mais do que um cachorro. Ele começou a ser meu amigo. Apesar de seu entusiasmo juvenil, essa é a primeira grande aventura de Benedict. Ele está tentando atravessar mais de 1.600 quilômetros de floresta tropical densa e desconhecida. Então ele está confiando muito em 2 guias locais para ajudá-lo a sobreviver. Eles me ensinaram como me sentir confortável na floresta, que para mim era um lugar confuso. E então me mostraram o que eu podia comer e o que devia evitar, como caçar. Eu era totalmente dependente desses 2 homens e de sua extraordinária biblioteca de conhecimento. Por quê? Eu não sabia nada, você sabe absolutamente nada. Durante 3 meses, eles se aprofundam na vasta floresta tropical e estão perto da suposta localização de Eldorado, a Cidade do Ouro. Mas Benedict foi avisado sobre os perigosos mineiros ilegais que foram atraídos para cá. E há indícios preocupantes de que eles não estão sozinhos. Sinais eram sinistros. Desde o início.
A água, apenas garrafas vazias de cachaça. E cachaça é uma espécie de rum barato. Havia a sensação de que havia forasteiros na floresta. Fui avisado de que eram assaltantes de bancos, ladrões, pessoas acusadas de assassinato. Todos haviam ido para a floresta porque havia uma chance de ganhar dinheiro rápido. Apesar da apreensão de Benedict, eles devem encontrar um local para acampar, pois a noite está se aproximando. Saímos por entre as árvores e de repente nos deparamos com esse pequeno povoado. Enquanto eu estava preocupado, meus 2 guias indígenas ficaram absolutamente fascinados. Vamos. Me lembro de um deles pegando um abridor de latas e se perguntando o que era isso. Vamos. Vamos. De repente, esse personagem, Mendes, apareceu. Ele era o clássico garimpeiro. E eu senti que tinha que sair dali. Vamos. Vamos. O que está fazendo aqui? Estamos procurando o Eldorado. Eldorado? Estamos indo rio abaixo, em direção à foz do Amazonas. Não, meu amigo. Se você viajar para Yaxera, muito perigoso. As corredeiras estão perigosas. Mas posso te ajudar. Mendes me disse, olha, eu serei seu guia. Vou te levar rio abaixo em direção a Eldorado. Além disso, conheço uma trilha. Você poderá caminhar do rio até o mundo exterior. E que me diz? Será divertido. Eu pensei, talvez eu tenha julgado mal esse minerador de ouro. Talvez ele não seja tão ruim. E eu pensei, eu deveria seguir esse plano. Eu estarei indo na direção certa, pelo menos. Certo. Benedict relutantemente aceita a oferta e se acomoda para passar a noite. Mas, conforme a noite avança, ele tem uma sensação de que nem tudo é o que parece. Naquela noite, acordei na minha rede sentindo que algo estava errado. Uma sensação de desconforto e lembro-me de pensar que tenho que verificar as coisas. Então calcei minhas botas, fui até o rio para ver se minha canoa ainda estava lá, ver se os suprimentos ainda estavam lá. No fundo, acho que eu só queria garantir que minha saída estava segura. Ouvi uma conversa entre Eduardo e Mendes. Eles estavam discutindo sobre mim. Eles estavam dizendo, por que não cortamos a garganta dele agora? Por que não cortamos a garganta dele agora? E quanto aos índios? Será que se importariam? Se o matarmos? Não. Eles não se importariam nem um pouco. Sentia um medo crescente e a adrenalina começou a pulsar nos meus ouvidos. Venha. Vamos fazer isso agora. Quem vai fazer? Eu mesmo. Enquanto ele estiver dormindo. E percebi que iria ser morto. Este é meu último momento de vida. Eu só pensei, vá, corra, saia daqui. Peguei meu martelo, minha rede de mosquito e corri para o barco. E de repente, eu estava na escuridão, na minha canoa, com meu cachorro. E com seu leal amigo cachorro. Benedict consegue escapar do perigo. Meu primeiro pensamento foi alívio. Foi então que tive essa terrível e crescente percepção de que eu não estava seguro. Estava cercado pela floresta.
Era no meio da noite. E eu estava muito sozinho. Sem seus guias, Benedict agora está preso em mais de 5 milhões de quilômetros quadrados de floresta tropical. Sem ninguém para lhe mostrar a rota de saída. Eu realmente não estava no final de um pesadelo, mas no começo de um. Cachorro! Vamos dar o fora daqui. Eu remei rio acima por talvez 1 hora e pensei: vou me acalmar, vou encostar ali no lado. Fiz um pequeno acampamento e pensei que precisava aceitar essa nova situação. E a situação era: meus sonhos de infância acabaram. E eu senti, eu tenho que sair daqui. E havia sangue pulsando em minha cabeça. E não sabia o que havia na floresta. E eu não me conhecia, na verdade. Eu não sabia se tinha capacidade de sobreviver. Dia 1. Dia 3. Depois de 3 dias no rio, lutando contra inúmeras corredeiras, a dura realidade está chegando para Benedict. Ele está indo cada vez mais fundo na floresta. E ainda não há sinal da trilha. No terceiro dia, todo o meu entusiasmo inicial havia se esgotado. Fiquei pensando, quantas corredeiras existem? Elas não estavam marcadas em nenhum mapa. Parece não ter fim. Fisicamente, eu me sentia destruído. Minhas mãos estavam em frangalhos e bolhas por toda parte, queimaduras da corda. A grande incógnita era por quanto tempo eu poderia continuar. E não era que eu estava ficando sem comida. Eu estava apenas perdendo fé em mim mesmo. No meio da tarde, parecia que Benedict e Cachorro haviam passado pelo pior das corredeiras. Eles agora podem continuar a busca por uma saída da floresta. Lembro-me de começar a remar até a água limpa, mas eu ainda não tinha ido longe o suficiente. De repente, descobri que a situação estava fora de controle. Comecei a voltar e isso se tornou absolutamente aterrorizante. Percebi que estava lutando pela minha sobrevivência. Eu precisava manter essa canoa em pé. Mas então, bum! A canoa se despedaçou com o impacto. Tudo agora acabou na água. O cachorro, os suprimentos e eu. Foi um momento de terror absoluto, quando percebi que não estava perdendo apenas meus pertences, mas na verdade eu estava tendo que lutar pela minha vida. Eu estava engasgado na água, tentando recuperar o fôlego. Finalmente consegui algum impulso e segui meu caminho em direção à margem do rio. Lembro-me de tentar entender a situação, e a situação era que eu tinha perdido praticamente tudo o que eu precisava para sobreviver. E perdi meu companheiro, Cachorro, o cachorro. É triste mesmo. Só porque ele era meu amigo, minha companhia, ele era tudo para mim. Me vi lado a lado com um cachorro, realmente bebendo água como um cachorro.
Pensei que o instinto animal estava vindo à tona para me manter firme. Eu sou que nem você, cachorro. Eu estava em um estado desesperador. Dia 21, dia 22, dia 23, dia 24. A essa altura, era quase impossível continuar caminhando. Foi um momento de verdadeira crise. Mentalmente, eu tinha menos noção do que estava acontecendo. De onde eu estava, se estava de dia ou de noite, o que estava acontecendo, o que estava na minha imaginação. Estava muito claro que eu tinha cada vez menos noção de quem eu era. A esta altura, Benedict está tão emagrecido e a malária está tão avançada. Seu cérebro está começando a se desligar. E à medida que sua clareza e senso de identidade se dissolvem, ele sabe que sua morte está se aproximando cada vez mais. Eu estava em um enorme terror, de verdade, acreditando que aquelas eram minhas últimas horas de sanidade. Eu escrevo repetidamente: não preciso morrer, não preciso morrer. E Benedict percebe isso, a menos que ele coma imediatamente. Este pode muito bem ser seu último dia de vida. De qualquer jeito, chegou um momento. Quando eu pensava, é isso, esse é o dia. Dia em que eu possa realmente tomar coragem, pegar meu facão e matar o cachorro. Sem a nutrição que o cachorro fornecerá, Benedict é um homem morto. Ele agora não tem escolha a não ser matar seu único amigo. Parecia que eu era um carrasco neste momento, mas me lembro dessa terrível covardia. De caminhar atrás dele, sabendo que não podia realmente encarar, matar o cachorro de frente. Eu dei um golpe na cabeça por trás. De repente, havia uma saída desse inferno. Por enquanto, eu me concentrava nas partes mais nutritivas, os rins, o fígado, o coração, e as colocava no fogo. Eu meio que os comi em silêncio e com bastante tristeza, na verdade. Mas Benedict não consegue ingerir a carne. A malária está fazendo com que seu estômago rejeite qualquer coisa que lhe imponha. E a realidade se revela. Ele acabou de usar sua última chance. Dia 25, dia 26, dia 27. Dia 28. Quando eu pensava que não podia piorar, piorou. Me deitei no chão da floresta, consumido pela dor. Meu fígado e meus rins estavam sendo atacados, lutando apenas para me manter são. A malária de Benedict chegou agora à fase final e fatal. Os parasitas estão se multiplicando agressivamente e destruindo seus órgãos vitais, fazendo seu corpo entrar em colapso. Dentro de 24 horas. Ele experimentará primeiro o coma e depois a morte.
Este foi o momento em que tudo poderia acabar muito rapidamente. Eu senti o pânico aumentando e de que precisava sair da floresta, tinha que fazer o que fosse preciso. Não importa como, eu tinha que ir em frente. Continuar colocando um pé na frente do outro. Continuava indo em frente, fazendo um progresso insignificante e às vezes nenhum progresso. Eu nem conseguia pensar direito, nem conseguia ver minha bússola. Naquele momento, eu pensei, bem, eu simplesmente nunca vou sair daqui. Era simplesmente grande demais para lutar e eu estava perdendo aquela luta. Benedict simplesmente não pode continuar. Ele está muito fraco, muito devastado pela doença. Foi um momento terrivelmente solitário, pensando, este é o fim. E de repente, em meio a todo esse desespero, essa confusão, essa sensação de estar preso nessa prisão, uma visão que sempre ficará comigo. Eu vi esse galho cortado. O corte em si estava escurecido, então tinha sido feito há algum tempo, mas tinha sido feito por um humano. Percebi que, na verdade, havia vários desses galhos. Isto era, de fato, o limite do mundo exterior. Eu comecei a investigar e havia uma trilha. E então, eu acabei de ver claridade, e isso ainda me emociona. Essa reconexão com o mundo exterior. A única coisa que eu estava ansioso, rezando, imaginando estava simplesmente ali e era absolutamente avassalador. E percebi que estava nos fundos de um jardim. À minha frente havia uma cabana e um homenzinho diante dela. E ele estava apenas parado ali, com uma expressão não de boas-vindas, mas de horror. E essa foi minha última lembrança. Tendo reconhecido os sintomas da malária. O fazendeiro cuidou de Benedict por 3 dias antes de ser levado a um hospital em Macapá, onde se recuperou totalmente. Benedict voltou para casa para se reunir com seus pais uma semana depois. Minha vida nunca mais foi a mesma. E Benedict vem explorando o mundo desde então, realizando seus sonhos de se tornar um renomado aventureiro, assim como seu pai. Eu estava indo para a selva, indo para o deserto, indo para o Ártico, me esforçando até o limite, tentando tocar aquela experiência que tive que foi tão profunda. Isso sempre me assombrou e é algo que sempre estará comigo, guiando o resto da minha vida.